Para começar, vamos falar com Júlio Castro, esse jovem empresário, terapeuta holístico que está fazendo história, reconstruindo vidas, formatando novos conceitos e oferecendo um trabalho muito especial. Nós somos união e isso é para você também. Como surgiu a ideia de criar o União? O União Cowork surgiu da necessidade de ter um espaço maior para treinamentos. Eu tinha uma imobiliária e em 2014 eu abri uma imobiliária. Eu vim de uns anos de mercado imobiliário como corretor, como gerente de vendas e montei minha imobiliária em 2014. E montar uma empresa vem junto uma responsabilidade grande. Então eu fui em busca de desenvolvimento pessoal. Então eu entrei numa busca por cursos, de liderança, vendas, coach, todas as ferramentas que existem hoje para desenvolvimento pessoal e para ter mais resultados, para gerir a empresa com inteligência emocional, que é uma palavra muito usada hoje. E com essa busca, eu me vi apaixonado por esse ramo de atividade. Eu falei, não quero isso só para mim, eu quero aprofundar e oferecer isso para um público maior. Então surgiu a necessidade de um espaço. Como eu já atuava 15 anos no mercado imobiliário, era algo que eu queria manter e juntar esse novo ramo de atividade, que é o de desenvolvimento pessoal, cursos, treinamentos. O nome União teve alguma relação significativa para você? Mônica, o que a princípio eu achei que não, depois eu fui perceber que sim, tem uma profundidade aí. Eu tive um ano de um resultado muito bom, ainda como corretor de imóveis, que foi num stand de vendas que foi montado no Shopping União aqui de Osasco. Então, a princípio foi esse resultado excelente, Aquilo ficou marcado, Então isso mexe com emoção, Então eu trouxe esse nome comigo na hora que eu montei a imobiliária e eu comecei já na imobiliária a perceber o sentido disso, união. Então era uma união, realmente os corretores, Era uma sinergia, essa questão de união, um ajudar o outro era muito marcante, muito forte na empresa. E ajudar o cliente, realmente uma união, a parceria com as construtoras, o cliente que nos procurava para deixar um imóvel à venda era nosso parceiro, Então, união. Quando veio a possibilidade, a oportunidade de estar abrindo União Cowork, esse nome fez muito mais sentido, que é a união de pessoas, o que é o Cowork, Espaço de trabalho compartilhado, então vários profissionais de diversas áreas diferentes, um ajudando o outro, uma união para um resultado maior, mais satisfatório, Fazendo um paralelo, toda essa expertise que você ganhou na corretagem, você trouxe alguma coisa para a união, para a formação desse espaço? Mônica, o que me trouxe de experiência do ramo anterior para esse, que mercado imobiliário é venda, A gente está vendendo imóveis, então trazer essa força de vendas, de lidar com clientes, de cumprir meta, trazer essa força que esse mercado tem para essa área de desenvolvimento pessoal fez muita diferença. Então, realmente muita diferença em resultados, A gente vem com uma outra visão, Mercado imobiliário é tudo muito para ontem, Então essa ação, essa força, é algo que eu trago do mercado imobiliário e a parte de venda, Quando a gente fala em venda, mas eu sou médico, eu sou dentista, eu sou advogado, mentira, todos nós somos vendedores, estamos vendendo algo, Então é importante a gente estar sabendo vender isso com qualidade.
a princípio, como eu te falei, eu não queria mudar, eu queria manter os dois negócios, né? Até entra uma parte sistêmica aí que depois a gente pode aprofundar. É um mercado que vem do meu avô, foi para o meu pai e eu me mantive nesse mercado imobiliário. Então, eu já era a terceira geração nesse mercado imobiliário. E então eu queria manter, era a ideia principal, era manter os dois. Acontece que foi muito forte a paixão aí pelo desenvolvimento pessoal e veio a percepção de que eu continuo vendendo, né? Agora é um bem-estar, continuo vendendo bem-estar, não é a casa própria, mas é um bem-estar que empodera a pessoa para ela adquirir a casa própria dela. Então hoje eu entendo como o melhor investimento, o investimento em si mesmo. União, por ter essa característica de desenvolvimento pessoal, de terapias integrativas, acabou atraindo mais pessoas nessa área? Mônica, o foco principal aqui do União Cowork, lógico que é um cowork, então a gente abraça, né, as terapias que a gente entende como relevantes, importantes e que trazem benefícios, né? O foco principal, hipnose, constelação sistêmica, coach e barras de Access. São as 4 principais dinâmicas que a gente oferece aqui, tanto para atendimento quanto para formação. Então, a pessoa vem e busca essa formação para poder atuar também como hipnoterapeuta, ou como constelador, ou como coach, ou como praticante de barras de Access, né? E futuramente facilitador. Os cursos são muito importantes aqui, né? Atendimentos e cursos, né? Tem o mesmo grau de importância. Lembrando que muitos desses cursos, a pessoa a princípio não quer atuar, eles servem também como uma expansão, um desenvolvimento, né, pessoal, né, para a pessoa descobrir as potencialidades dela e agir com mais inteligência emocional, né? Mônica, olha como é mágico, né? Como a gente tem que estar aberto, né, para as coisas que se apresentam para a gente. O projeto inicial era um cowork focado em mercado imobiliário, onde eu teria aqui corretores de imóveis, construtoras, engenheiros, arquitetos, advogados, correspondentes bancários. Então era um cowork com esse foco. Mas como eu já estava com essa questão do desenvolvimento pessoal bem latente, né, e já vindo para atuar nessa área, automaticamente vieram pessoas também com esse intuito. Então hoje o cowork, né? Então além eu, Júlio Castro, está atuando, né, com hipnose, constelação, coach e também com os cursos, né, acabaram vindo outros terapeutas que eu consigo atender eles como dono de cowork, né, oferecendo o espaço aqui para eles, que são as salas por hora, os auditórios para cursos e treinamentos. Então hoje o cowork, né, o foco principal são esses profissionais, realmente vieram. Lógico, todos são bem-vindos, né? Temos aqui também advogados, pessoal de marketing digital, temos outras áreas. Porém, realmente, o principal público aqui do cowork, eu fico muito feliz com isso, são terapeutas também. A gente tem aqui toda quarta-feira, às 20 horas, os grupos de constelações, né? O grupo de constelação familiar sistêmica, que é aberto ao público para as pessoas poderem vir e conhecer como essa dinâmica. Então, esse é um trabalho que é aberto, não é só para pessoas do cowork, é aberto para o público em geral, assim como os cursos, as formações, né? A porta de entrada, normalmente, é a constelação, que é um trabalho aberto, gratuito, para quem quer assistir esse trabalho que ele é feito em grupo. A constelação, Mônica, é uma dinâmica desenvolvida pelo Bert Helling, que é um psicoterapeuta alemão, e ele traz para a gente o conhecimento de 3 leis, tá? São leis que regem as relações humanas, são leis naturais. Então, quer você conheça ou não, né, a gente está sujeito a essas leis por serem leis naturais. Ele traz para a gente a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer.
Todos têm o direito de pertencer. Qual o seu nome completo? O seu nome completo. Mônica Inês Martins. Você é uma Martins. Você tem o direito de pertencer. Você tem o direito de pertencer. E o que acontece é que em muitos sistemas familiares existem os excluídos. Existem os excluídos, que são, muitas vezes, vamos lá, alguém que cometeu algum crime, um assassino, por exemplo, acaba sendo excluído desse sistema familiar. Alguém com problema, questões, né, com drogas e alcoolismo, acaba sendo excluído desse sistema familiar. Vou dar um exemplo, a tia prostituta. Você já viu alguém tirar foto com a tia prostituta e postar lá no Facebook? A gente não vê, acaba sendo uma excluída. E outra questão que entra bem forte aí são os abortos, né? Uma mãe que teve 3 filhos, o primeiro não teve o direito de nascer, ela sofreu um aborto. Quando você pergunta para essa mãe, normalmente ela fala, eu tenho 2 filhos. E, na verdade, ela tem 3 filhos. Então, essa é a lei do pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer. E depois a gente pode aprofundar, né, as consequências, né, dessas exclusões, né? Então, pertencimento, hierarquia. Então, além do direito de pertencer, todos nós temos o lugar certo. E é só nesse lugar que a gente tem força. Você já viu filha cuidar da mãe como se a mãe fosse filha? Você já viu? Então, nesse lugar a pessoa não tem força, não vai para a vida. Um outro exemplo pode ser até o mesmo do anterior, né? Essa mãe que teve 3 filhos. O primeiro, né, não foi dado um lugar a ele, então esse segundo acaba ocupando o lugar do primeiro. Ele está fora do lugar e também não tem força. O segundo, no lugar do primeiro, é muito pesado. Esse é um lugar muito pesado para ele. Ele não tem estrutura de primeiro. Então, é uma pessoa que não tem força para ir para a vida. E a terceira lei que ele traz para a gente é do equilíbrio de troca. Entre casais, por exemplo. É o equilíbrio entre o dar e receber. Então, se um faz, né, espera o tempo do outro e recebe, né, de volta. E fica essa troca, um contribuindo com o outro. Se um faz demais e o outro recebe muito, esse que recebe muito normalmente não se sente bem e é o que sai. A maioria das vezes, ele é o que sai da relação. Tá? Então, cada um tem um ritmo, concorda? Faz, espera o ritmo do outro, espera devolver e fica essa troca equilibrada, para não ficar aquele peso do que fez demais, se sentir credor, e o que fez de menos, né, se sentir devedor. E a mágica, Mônica, da constelação familiar é isso. Se tem algo que não está fluindo na sua vida, é porque uma dessas 3 leis não foram observadas, tá? Então, qualquer coisa. Então, através da constelação familiar sistêmica, apesar do nome, a gente pode olhar para qualquer questão, né? A gente pode olhar para a relação afetiva, relação familiar, sim, profissão, dinheiro e saúde. Qualquer coisa que não esteja fluindo é porque uma dessas 3 leis estão fora de ordem. Há uma desordem aí nessas leis. Às vezes um pai que já está mais doente, já está prestes a falecer, fala com o filho o seguinte, você agora vai ser o homem da casa. Né? Esse pai falece, vem a falecer e esse filho fica com esse peso, né? Agora você é o homem da casa. Não, tem uma hierarquia, tem uma mãe ali ainda, né? Então ele fica sem lugar, fica procurando um lugar. Então, realmente estar no meu lugar. Eu era, né, antes desse conhecimento, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro de 2. E a constelação é isso, é mostrar o que está oculto. Eu sou o segundo de 5. Isso faz muita diferença. Então, hoje eu estou no meu lugar e eu sei a força disso. A força de estar no meu lugar. Uma das situações, viu?
Dá um livro se eu falar tudo que eu vivenciei, né, para benefício próprio através da constelação. Júlio, você pode destacar alguns benefícios que a constelação familiar provocou em você? O que ela te transformou? O que você tem de especial para falar para as pessoas a respeito disso? Eu vivi constelação durante 4 anos, né, organizando grupos, me constelando, eu sendo constelado, indo como representante e também organizando os grupos, né? Então, essas 3 experiências, né? Organizando o grupo, eu trazia o constelador e formava um grupo, né? E esse período todo, né? Eu vi muitas mudanças em mim. Inicialmente eu achava que eu era o primeiro de 2 irmãos. Quando eu aprofundei na constelação, eu vi que eu sou o segundo de 5. E isso faz muita diferença. Então estava fora do lugar. E como eu já tinha te explicado, fora do lugar a gente não tem força para ir para a vida. Dos 5, um não teve a oportunidade de nascer, que é a terceira. E principalmente, né, onde eu senti uma liberação, né, como a constelação é como, né, quando vem uma solução, é como se tirasse um peso. Eu era o segundo ocupando o lugar da primeira e era muito pesado, porque o primeiro tem uma estrutura de primeiro, o segundo não tem essa estrutura, não suporta o que o primeiro suporta. Então, era um peso, então estava fora do lugar. Então, voltar para o lugar de segundo, que é o meu lugar, é um lugar de força, é onde eu vou para a vida. Então, você tem resultados, né? Relações melhores, saúde melhor, profissional melhor, tudo isso. E a consequência também de excluir a terceira, né? Era uma excluída, tinha algumas consequências em comportamento, né? A terceira é minha irmãzinha mais nova, então a gente acaba procurando isso nas relações. Então, uma amizade eu tratava como uma irmã mais nova em algumas ocasiões, né? E já é uma quebra de uma das leis. Uma amiga, né, uma colega de trabalho, é igual, né? Não é maior e nem menor. Então, e acabava que atingia também o equilíbrio de troca. Então, você vai dar como se fosse, né, como se estivesse dando para uma irmã mais nova, né? Que acaba viciando uma relação, né? Fica desequilibrado. E já a intenção já não é favorável. Eu estou procurando a minha irmã mais nova, eu já tenho ela aqui. Isso traz plenitude. Eu ia procurar e não ia achar nunca. Então é isso. E muito forte, Mônica, um episódio, depois de vivenciar constelação familiar durante 4 anos, aconteceu um episódio comigo que foi eu tive um quadro de trombose venosa cerebral, que é o que? Se formam coágulos numa veia do cérebro, pode ser veia ou artéria, no meu foi numa veia central, e ela ficou totalmente bloqueada. Foram 2 centímetros e não foi parcial, foi um bloqueio total da veia. Então, uma situação muito forte. Eu fiquei 7 dias na UTI e as notícias que chegavam ali nunca eram favoráveis, não tinha notícia boa, né? Eu só escutava que era grave. Realmente um quadro grave, com um percentual altíssimo de morte ou de alguma sequela bem grave. Então, eu fiquei 7 dias na UTI, eu só queria sair daquele lugar. Aí, quando eu fui para o quarto, o emocional melhorou, saí daquele ambiente, comecei a entender melhor o que estava acontecendo. E eu falei, disso eu não morro mais, mas vamos ver o que é lidar com isso, como é a cura disso. Eu não tinha informações. Mas veio ainda no quarto, ainda no hospital, um sentimento de que eu ia curar aquilo. E por isso que eu faço uma relação com a constelação familiar. Eu já tinha 4 anos vivenciando constelação.
4 anos vivenciando constelação. E o link que foi feito disso foi muito grandioso. O que aconteceu? Eu sabia que eu ia me curar já no quarto. Eu falei, eu vou me curar. Eu fui entendendo, ainda no quarto, eu falei, não, eu vou buscar a cura. Então, quando dá certo, tá, Mônica? Normalmente são 8 meses de tratamento em casa tomando anticoagulante. Em 2 meses eu já não tinha mais nada. Então, o que eu entendo disso foi uma quebra de padrão ancestral muito forte. Eu não sabia, eu sabia só do meu avô, ele morreu de AVC. E depois eu descobri que o meu bisavô, ele ficou 10 anos de cama por causa de um AVC. 10 anos na cama antes de morrer. Então, um padrão ancestral muito forte. Então, o meu bisavô e depois o meu avô, tudo aqui do lado paterno. E eu senti com essa cura extraordinária, né, que foi uma quebra de padrão. Então, a constelação, né, me curou antes disso acontecer. Eu saí completamente curado desse evento que costuma ser bem grave, né? Ou levar a óbito ou sequelas permanentes. Então, saí ileso disso, completamente curado e com uma vida normal, eu digo que eu estou com a saúde melhor do que eu tinha antes. Então, eu entendo como uma quebra de padrão muito forte. E o que acontece? A gente por amor a um ancestral, a gente segue para a morte. Então, às vezes, morre alguém muito querido, né, nosso, ou um ancestral lá de trás que a gente nem conheceu. Por amor, por honra a ele, por fidelidade a ele, a gente segue para a morte, junto com ele. É um padrão ancestral, né? É muito forte, por amor, simplesmente por amor. O amor fora de ordem, porque a gente pode honrar um ancestral nosso que passou por sacrifícios, guerras, dissabores, uma vida dura, né? A gente pode honrar eles indo para a vida, sendo feliz, né? Então tem algumas frases, né? Eu honro a você sendo tão feliz o tanto que você não pôde ser. Eu honro você indo para a vida, que é o que eles esperam de nós.